Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Hoje nosso terceiro vídeo de Hebreus e a gente finalmente consegue entrar no primeiro versículo. Eu falei no último vídeo que seria 2 versículos, mas não dá para tratar 2 versículos. O conteúdo é muito grande, tá? Muito grande e eu não quero que você perca nada. Então não adianta eu fazer um vídeo resumido, né? Se for para fazer um resumo, você pode ler um comentário. Vai na Genebra e lê o comentário. Não é. Aqui a gente vai esmiuçar bastante o texto, tá? Então, a gente vai passar logo pro vídeo porque ele ficou meio grande. Quero agradecer você por fazer parte desse canal, por fazer parte dessa ideia. Eu estou aprendendo fazendo isso aqui, tá? Não sei se você está aprendendo tanto quanto eu. Espero que sim. Mas eu sou a pessoa que aprende com isso aqui. Cada vez que eu vejo que dá certo, eu fico com mais vontade de continuar. Então, tanto que eu aprendi coisas nesses 4 primeiros versículos que eu não tinha visto em lugar nenhum. E a gente aprende a ler de uma forma diferente o texto e fazer com que cada verso se torne algo importante para a gente. É parte de mim. Hebreus 1:1 se tornou parte da minha vida e talvez hoje comece a fazer parte da sua também. Antes de ler Hebreus 1, antes de passar lá para nossa tela, eu quero ler aqui Provérbios 1, tá? Provérbios 1, versículo 5. É só um texto para você meditar. É só um texto para você meditar porque muita gente precisa compreender algumas coisas aqui e vai ser bem rapidinho. Ó. O sábio ouvirá e crescerá em conhecimento, e o entendido adquirirá sábios conselhos. Ou seja, para ser sábio, nós precisamos ter paciência para ouvir, tá? O sábio fará isso. O insensato não para ouvir. Ele quer tudo na mesma hora, quer tudo ao mesmo tempo. Ele tem pressa. Por que a teologia da prosperidade cresce tanto? Porque muitas pessoas insensatas não querem pagar o preço. Eles não querem se tornar sábias. Elas querem a bênção. Mas o sábio vai ouvir e crescer em conhecimento. Não é em dinheiro. Não é nada disso. É em conhecimento. Por que eu estou falando isso? Nós vamos falar de provérbios hoje, né? E eu achei muito importante fazer isso aqui, porque eu quero que todos vocês se tornem sábios, tá, gente? O maior objetivo está sendo alcançado, graças a Deus, né? Vocês estão parando para ler o texto, estão parando para estudar. Isso é incrível, porque é um movimento que está crescendo e confirma que é Deus que quis isso para você e para mim também, porque Ele me colocou nesse, não sei como eu falo, Ele me colocou nisso tudo aqui para cumprir isso e graças a Deus eu estou conseguindo, ainda que com algumas dificuldades, eu estou conseguindo fazer aquilo que Ele quer para mim. Mas seja sábio e ouça, tá? Seja sábio e ouça. Ouça devagar, leia devagar, até você entender, para você conseguir adquirir esse conhecimento, gente, que não é o conhecimento humano, a gente está falando de coisa espiritual, é o conhecimento que vem de Deus, amém? Então, vamos passar para o vídeo agora, e no próximo vídeo a gente vai tratar do versículo 2, tá bom? Mas, bom, vou conversar com vocês ali na minha tela. Bora para a tela. Antes de passar para o nosso estudo, eu vou convidar você a fazer parte do nosso canal. O canal Palavras em Chamas se chama canal Devair S. Eduardo. O Google não deixa colocar chamas no YouTube, né? Mas eu tenho feito bastante conteúdo, trazido bastante coisa importante aqui para vocês. Vê que eu tô até meio rouco aqui hoje. E nós falamos muito no grupo, também no grupo do WhatsApp. Mas nosso canal está ficando muito bom, trazendo conteúdo que outros canais não trazem. O meu estilo, o meu jeitão é bem diferente mesmo e eu faço com que isso seja útil para o reino de Deus, para a glória de Deus. Eu faço tudo para Ele do jeito que eu faço, do jeito que eu sou, né? E graças a Deus Ele tem me ajudado a melhorar, eu tenho conhecido muita coisa nova. E o nosso canal tem sido um reflexo de tudo que nós temos estudado lá no grupo do WhatsApp. Então, para você fazer parte do grupo, você precisa vir aqui na descrição, preencher o nosso formulário. E nesse formulário eu vou te colocar no grupo do WhatsApp. Mas faça parte do canal Palavras em Chamas também, beleza? Vou passar aqui agora sem corte, sem nada, para o nosso estudo. Ó.
Vê que eu faço ele usando o LibreOffice mesmo, que é o aplicativo de Linux. E nós vamos começar agora entrando em Hebreus. A princípio eu tinha feito o versículo 1 e 2. Quando eu vi o tamanho que isso ia ficar, eu tive que tirar o versículo 2, porque ficou muito grande, tá, gente? No vídeo anterior, deixa eu até me acertar aqui. No vídeo anterior eu falei que eu ia fazer o 1 e o 2, tá? É uma correção, não dá para fazer 2 versículos, é muita coisa. Quando chegar no versículo 3, você vai entender, tá? E no versículo 1 vai ser bem mais fácil de você entender o versículo 1. E se eu colocasse 2 versículos, provavelmente você esqueceu o 1 e ia focar no 2. Então, eu prefiro que você entenda o 1 depois passa para o próximo, beleza? Talvez o versículo 3, talvez eu tenha que fazer 2 vídeos. Mas vamos passar aqui para o versículo 1, entender o que Deus tem falado para a gente a partir da carta aos Hebreus, tá? É um comentário muito simples, tá? Muito simples, porém o texto é como um leque, né? A Bíblia é como um leque fechado. Para o mundo, esse leque está fechado, eles não conseguem abrir. Para nós abrimos o leque. E quando a gente abre o leque de um versículo, você percebe que há mais coisas ali. Não há só o versículo, há muita coisa. Como vocês vão ver nessa primeira parte de Hebreus 1, do versículo 1 ao versículo 4, que tem o tema, tem como título Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então, vamos passar agora para o nosso conteúdo. A primeira coisa que a gente tem que fazer é ler o texto, né? Você percebe que eu coloquei ali 1 e 2 e esqueci de tirar. Vou deixar assim mesmo, não tem problema, tá? O próximo vídeo eu falo sobre o 2. Nós temos o texto da ACF. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Essa versão ACF, e na versão NVT está da seguinte forma: por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. Isso, a NVT termina o texto no versículo 2. Mas como eu tenho que respeitar os versículos, eu deixei do jeito que está na Bíblia, beleza? Uma breve explicação sobre esse texto. E a gente vai fazer isso aqui, é um padrão, tá? Vai vir uma breve explicação, depois a gente entra abrindo o verso, beleza? O autor abre a sua carta afirmando a soberania de Deus em escolher como falar aos filhos, né? Não só como, mas quando e da forma como ele quer, destacando que nesses últimos dias Deus escolheu falar para o seu filho, tá? Isso não é um acontecimento natural, não é uma coisa natural da história, não. Deus fez dessa forma, tá, gente? Ele abre uma sessão afirmando a divindade de Cristo, do Filho, e afirmando antes que ele foi o meio pelo qual Deus quis falar. Ele não nega que muito pelo contrário, né, ele afirma que Deus anteriormente usou outros métodos. Quais métodos? Visões, falando direto com os profetas, a partir até de uma jumenta, né? Era Deus também, aquilo ali era a mensagem de Deus. Então ele falou também dessa forma e ele não nega isso, ele só mostra que isso acabou. E a gente tem que entender que acabou, beleza? Esse é o resumo. O autor nos convida a dar atenção ao que pretende falar quando anexa a revelação de Deus pelos profetas ao seu filho Jesus, né? Porque o povo judeu tinha dificuldade de entender Jesus. O que ele faz? Olha a estratégia toda que há por trás do primeiro versículo. Para chamar a atenção, ele pega o que os judeus criam mais, que eram os profetas, anexa os profetas em Jesus. E aí eles passam a tomar nota, a dar atenção àquilo que ele está falando. Por isso que ele já começa de cara ligando os profetas, a forma como Jesus falava, e anexa a palavra de Deus, que é o Filho. Isso chama a atenção na hora deles, né? Aí a gente vai botar aqui pequenas sentenças, né? A sentença 1, por exemplo, se trata das 3 primeiras palavras. Havendo Deus antigamente. E é assim que a gente vai daqui para frente. Essas 3 primeiras palavras são muito importantes. Por quê? Havendo Deus antigamente. Eu coloquei uma pergunta interessante aqui. Quem é que define como é que Deus faz
fez e faz todas as coisas? O homem com seu achismo ou Deus com sua soberana vontade? O autor ele não dá margem nenhuma para heresia. Ele fala simplesmente, havendo Deus antigamente, não existe abertura para heresia no texto dele. E o que a gente descobre, o que acontece quando a gente descobre que Deus fez, faz e fará tudo o que Ele quer, sem levar em conta, a grande maioria das vezes, sem levar em conta aquilo que moralmente o homem acha ou não ser correto. Ou seja, Deus não leva tanto em conta o que você pensa, o que você acha. Na verdade, é muito pelo contrário, é você que tem que colocar esse pensamento, o seu achismo, na palavra de Deus. O seu achismo tem que ser construído a partir da palavra de Deus e não influenciar ela. E isso acontece também com a vontade de Deus. Por isso que ele começa, havendo Deus antigamente, o havendo acaba com tudo, tá? O antigamente nem se fala, né? O autor define perfeitamente que Deus no passado escolheu falar ao povo de diversas maneiras. Isso afirma que de fato ele fez, enquanto tranca a possibilidade de haver novas revelações como houve no passado. Esse livro está na Bíblia há muito tempo, mas mesmo assim há homens querendo colocar novas revelações no cristianismo. O texto é claro, não há possibilidade de novas revelações, beleza? Ainda na primeira sentença, né? Quem define o que Deus faz, eu trouxe um comentário, um texto, aliás, de Isaías 46, 9 e 10. Por quê? O homem também tem dificuldade em entender que Deus pode fazer tudo do jeito que Ele quer fazer, sem levar em conta os nossos pensamentos. Até o crente tem essa dificuldade, é natural, é do homem, tá? Mas aí a gente tem muito texto que mostra que, na verdade, Deus não precisa levar em conta. Ele leva se Ele quiser. Como ele levou algumas vezes em conta isso. Mas não significa que Ele vai fazer. Significa que, se Ele quiser, Ele faz. E quando Ele faz, também é da vontade dEle. Por quê? Ele quis fazer. Aí tem o texto de Isaías 46, 9 e 10 que diz o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus, e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Passei aqui. Então a gente vê aqui muitas coisas relevantes, ó. Lembrava das coisas passadas, da antiguidade, lembra da nossa história, do que aconteceu. Ele é Deus, certamente, não há outro Deus, né? Agora ele está falando aqui, ó, que anuncio o fim desde o princípio. Ele não está falando, gente, pelo amor de Deus, ele não está falando que ele prevê o fim. Ele está falando que ele anuncia o fim desde o princípio. E aí ele continua, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Ele prevê essas coisas? Não. Ele anuncia essas coisas. E ele ainda diz, o meu conselho será firme. Ou seja, o que ele decidiu está decidido, e farei a minha vontade. Por maior que seja o nosso desejo, Deus não precisa mudar. É algo que já foi determinado por ele, por seu conselho. Cabe a nós, filhos, buscar a sua vontade e nos satisfazermos dela. E pasmem, muitos crentes não querem saber da vontade de Deus. Muitos buscam a sua vontade e caem em pecado por causa disso, e sofrem e são corrigidos por Deus por causa disso. Próxima sentença. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós, nesses últimos dias, parem aí. E aí lá na NVT, e agora nesses últimos dias. A nós, a última geração de crente, o escritor cria que vivemos nos últimos dias, né? Não haverá mais realizações além da volta de Jesus. Realizações de que tipo? Proféticas, né? As próximas coisas que vão acontecer já foram descritas na Bíblia. E não vai haver mais nada que não esteja escrita. Ainda que muitos usem a Bíblia para falar que vai, não vai haver. O próximo acontecimento é a volta de Jesus.
tá? Julgamento, enfim, isso tudo está na Bíblia falando que vai acontecer. Agora, olha que interessante que eu descobri lendo a Bíblia Judaica Completa da editora Vida. Quando ela vai falar sobre os últimos dias aqui, ela não usa últimos dias. Ela usa essa palavra aqui, ó, Acharit Hayamim. Não, me perdoe meu hebraico, que eu não sei falar, tá? Mas ela usa essa palavra e eu fui atrás dessa palavra. Não dá mais para traduzir, é uma palavra que ficou para trás, né? É um texto que ficou para trás, mas a própria Bíblia judaica traz o significado, né? Então no finalzinho dela tem um glossário com todas as palavras que ela usa. E esse termo significa literalmente o fim dos dias, o tempo do fim ou os últimos dias. É quando o Olam Hazé, que significa este mundo, chega ao fim e o Olam Rabá, o mundo que há por vir, está pronto para iniciar. Assim como está escrito em 1 Coríntios 10, versículo 11. Deixa eu ver se eu trouxe aqui. Não trouxe, eu vou pegar agora para você ver, porque esse aqui é importante. Vou fazer uma pesquisa rápida aqui, gente. Ó. Uma pausa, porque vocês já estão no meu desktop mesmo, né? 1 Coríntios 10, 11, né? 10.11. O que importa aqui é que vocês entendam. O que Paulo disse: ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos, ao mesmo termo que está aqui, né? Então a gente vai continuar aqui. Então, quando ele diz lá que falou a nós nesses últimos dias, ele estava querendo dizer sim, que nós já vivemos os últimos dias, mas muito conhecido como amilenismo, né? Eu sou amilenista, eu creio nisso aqui, fiquei surpreso quando eu descobri, espero que seja uma coisa interessante para você também. Então, não vai haver mais profecias, Deus já falou tudo que tinha que falar, está registrado na Bíblia, nós já vivemos nos últimos dias, né? E aí a próxima sentença vai tratar aqui ainda sobre a sentença 2, né? O escritor, é verdade, eu tinha esquecido, não é só o escritor de Hebreus, que nós não sabemos quem é, como eu disse na introdução, que fala que nós já vivemos nos últimos dias, além do Paulo, que falou lá no texto que nós lemos, 1 Coríntios. Nós temos também Jesus falando, lá em Mateus 24, versículo 8, ó, mas todas essas coisas são o princípio das dores, já apontando que começou lá, e isso se estende até a volta dele. Depois nós temos em 2 Tessalonicenses 2,7, que está escrito: pois essa perversidade, que é o anticristo, estou abreviando aqui porque vocês, não vou colocar o texto todo, deixa eu só pegar o ponteiro aqui, só um minutinho, gente, deixa eu levar meu filho aqui, pera um pouquinho só. Voltei. Fica quase uma live, né? Voltando aqui no versículo 7 de 2 Tessalonicenses. Pois essa perversidade, ou homem da perversidade, o anticristo, você precisa ler lá para entender tudo, já opera secretamente e permanecerá em segredo até que se afaste aquele que a detém. Ou seja, já começou aquilo que vai acontecer, né? Seria o anticristo, o falso profeta, é disso que ele está falando. Ele está falando sobre uma apostasia gigantesca, né? Se tratando dos últimos dias, tá? E lá em João 2,18 a gente tem um texto mais fácil de entender, né? Quando fala, é um texto muito conhecido para quem, é muito usado para quem sai da sua igreja, né? E não é sobre isso que ele está falando. Ele está falando sobre apostasia, sobre os crentes que saem da igreja e começam a pregar heresias, ou abandonam o evangelho mesmo. Ele fala assim, ó: filhinhos, chegou a hora final. Vocês já ouviram que o anticristo está por vir, e muitos anticristos já apareceram. Por isso sabemos que chegou a hora final. Esses anticristos que já apareceram é o motivo dele falar que eles saíram dos nossos, mas não são nossos, tá, gente? Ele está falando do anticristo, lá em 1 João 2,18. Amém? Conseguiram compreender que a ideia de que nós já vivemos no fim, ela é bíblica, ela está na Bíblia. Nós vemos aqui em Hebreus,
Nós vemos lá em 1 Coríntios, nós vemos Mateus falando, nós vemos João falando em 2 Tessalonicenses, Paulo falando, e depois na primeira carta de João também. Ou seja, nós já aguardamos a vinda de Jesus, né? Nós já aguardamos isso. Não aguardamos mais um monte de acontecimento mirabolante. Todos esses acontecimentos já estão acontecendo. É só a gente prestar um pouco mais atenção ao que está acontecendo ao nosso redor, que vai ficar mais nítido. Mas passando para o próximo aqui, assim, antes de continuar, curta o vídeo, comente aqui o conteúdo, compartilhe com seus irmãos, faça parte do nosso canal e faça parte do grupo do WhatsApp. Gente, lembrando que isso aqui é muito trabalho envolvido, tá? Eu sei que fica simplesão porque é o meu jeito de falar, o jeito de fazer as coisas, mas dá muito trabalho. Eu espero que isso aqui esteja ajudando vocês, tá? Se não estiver ajudando, sinceramente, eu paro. Se não está ajudando, eu paro, mas eu tô vendo que vocês estão conseguindo compreender e isso está me fazendo continuar, isso que está me fazendo continuar. Então, curta o vídeo, comenta aqui o que você achou até agora e vamos passar agora para a terceira sentença. Ó. Pelo Filho, quanto nós falamos sobre isso no grupo, né? A revelação do Filho no Antigo Testamento foi tema do nosso grupo 2 dias, né? A última sentença de Hebreus 1:1 vai falar que vai tratar sobre aquele pelo qual Deus escolheu falar. Ele interrompe a forma antiga, define que nós vivemos no último dia e fecha toda a sua sabedoria, toda a sua palavra em Jesus. E os judeus tinham essa dificuldade, como nós já falamos na introdução, e por isso foi necessário fazer a ligação entre os profetas, a forma como Deus falava e o Filho. Isso faz uma ligação perfeita para você prestar atenção que aquele Jesus que morreu era o Filho de Deus. Entende? Né? Eles tinham, por isso que ele precisou fazer aqui. Eles tinham dificuldade porque lá no Antigo Testamento fala muito de sabedoria e também fala muito do anjo do Senhor, né? E isso realmente, se você não tem o Novo Testamento, se você não tem o Novo Testamento na mão, ou se você não crê no Novo Testamento, você vai ter dificuldade de entender. Não vai ficar fácil mesmo. E essa era a dificuldade deles, né? Mas hoje nós temos essa revelação. Deus já nos mostrou que Jesus é o seu Filho, aquele que lá em Salmo fala muito, em Provérbios fala muito, enfim, no Antigo Testamento todo mostra Jesus, né? Antes ele falou de diversas formas, agora de uma única forma, o seu Filho Jesus. E aí eu fico perguntando, por que nós fazemos tantos sermões e trazemos tanto texto para a igreja que não falam de Jesus? Por que a gente tem essa dificuldade de trazer os ensinos de Jesus para a igreja? E outra, por que nós temos dificuldade de aceitar os ensinos de Jesus? Porque, na verdade, o Jesus que está na Bíblia é a palavra do próprio Deus, né? Vocês vão se surpreender um pouquinho mais para frente sobre quem é esse Jesus, tá? Aqui a gente tem, por enquanto, a primeira revelaçãozinha, Jesus, o Filho de Deus, como ele é ensinado por João, né, e até Salomão. E é aí que muita gente entra em crise, porque Salomão fala de Jesus. E nós ainda estamos descobrindo isso aqui, apesar de que talvez você já saiba, mas isso aqui ainda, para a teologia reformada brasileira, ainda é uma novidade. Olha lá que João fala em João 1, versículo 1. No princípio, na criação, aquele que é a palavra já existia, né? A palavra estava com Deus e a palavra, na verdade, era Deus. Só que aqui nós temos duas pessoas, a palavra e Deus. Jesus, o Filho, e Deus, o Pai. Então, João 1:1, ele vem fazer a mesma coisa que o autor de Hebreus, que é afirmar desde o início que Jesus é o Filho de Deus, né, e que ele não é só um profeta. Aí a gente vê lá em Provérbios 8, do 30 ao 32, uma parte de um texto que, assim, para quem não está acostumado, é como se fosse uma explosão na mente, né? Que olha o que ele fala em Provérbios 8. Eu aconselho você, leia todo Provérbios 8 para você entender como que Jesus aparece no texto.
o Espírito Santo ele faz da seguinte forma no Antigo Testamento. Ele inspira o autor para escrever, o autor começa a escrever na sua linguagem, dentro do seu contexto, e no meio daquilo ali, do que ele está escrevendo, o mesmo Espírito insere partes da revelação de Jesus. Porque o Antigo Testamento aponta para o Novo, né? Isso é nítido. E até nas palavras dos profetas, nas palavras também de Davi e de Salomão, isso é possível ver, como você vai ver agora. Eu estava ao seu lado como arquiteta. Aqui Salomão define Jesus como a sabedoria de Deus, tá? Por isso que está no feminino. Aqui eu estava ao seu lado como arquiteta. Arquiteta, ó. Cadê? No princípio, a palavra aqui, ó, arquiteta, no princípio, tá? Eu era a sua alegria constante, sempre exultando em sua presença. Como me alegrei com o mundo que ele criou. Como exultei com a humanidade. Por isso, meus filhos, a sabedoria está dizendo, gente, ó, por isso, meus filhos, ouçam-me, pois todos que seguem meus caminhos são felizes. Claro, Jesus é a palavra. Jesus estava no início, quando essa palavra vem na terra e começa a falar daquilo que Deus mandou ele falar, ele se torna um alvo daqueles que são felizes ou que são bem-aventurados. Então, aqui em Provérbios 8, já está mostrando Jesus. Só que como eles não criam que aquele rapaz que morreu era o Messias, eles liam esse texto achando que estava falando só da sabedoria de Deus. E tem mais comentários sobre isso. Uma nota aqui que eu tirei da Bíblia de Estudo Herança Reformada, que diz o seguinte, do versículo 8:30, do capítulo 8:30, ele diz o seguinte, ó, Cristo estava com o Pai e o Espírito como Criador de todas as coisas. A Bíblia Herança Reformada já vem trazer essa informação. E aí depois ele fala mais uma parte do texto, as pessoas da Trindade trabalham juntas com alegria por causa do seu amor mútuo. Também trazendo a imagem de Jesus, e no caso aqui até de toda a Trindade no Antigo Testamento. A Bíblia de Estudo Genebra, ela ainda tem dificuldade nesse aspecto, mas em um comentário ela acaba aceitando. É difícil você ler Provérbios 8 e não perceber que aquela sabedoria é alguém. Tá? É difícil fazer isso. E aí se você fizer, talvez demore um pouco, mas você vai perceber também. Beleza? Próximo comentário aqui sobre Provérbios 8, tá, gente? A excelência da sabedoria. Eu trouxe o comentário do Hernandes Dias Lopes, e é bem interessante que eu estou usando os comentários que eu comprei, porque vocês gostam bastante dos reviews, mas não dá para aproveitar tanto. Então a gente viu um comentário da Herança Reformada, que é uma das Bíblias mais aguardadas de 2018, e muita gente gostou de ver o review, mas também não dá para trazer tanta coisa assim. Então, à medida que eu vou fazendo, eu vou trazendo o meu próprio material. E esse aqui eu já fiz o review também, o pessoal gostou, né? E eles ficaram animados, mas não sabe como ele fala, como é que Hernandes escreve. E aí eu tenho aqui o comentário de Provérbios 8:1, né? Ó, não clama porventura sabedoria, e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Isso na versão Almeida Revista Atualizada. Aí ele comenta da seguinte forma: a sabedoria e o entendimento têm voz. Por isso que é estranho você achar que a sabedoria ali é um atributo de Deus. Porque esse atributo solta de Deus. Ele está falando em Provérbios 8. Não são uma ideia abstrata de Deus. Ele fala quase do jeito que eu falo, né? Mas uma pessoa concreta. Não são uma pessoa meramente humana, mas a pessoa divina. A sabedoria e o entendimento são uma expressão eloquente do próprio Jesus, o Filho de Deus. A sabedoria clama e o entendimento faz ouvir a sua voz, né? Mostrando, só para vocês terem uma ideia de como que o Antigo Testamento mostra Jesus. E dessa maneira aqui, nem sempre é fácil de achar ou de perceber, né? Antes de continuar, e a gente vai para a conclusão e para algumas perguntas, eu vou lembrar você de novo. Se você está gostando do vídeo, faça parte do canal, comente o vídeo, compartilhe com seus irmãos, faça parte do nosso canal e faça parte do grupo
do WhatsApp, beleza? Vamos continuar aqui agora para a nossa conclusão. Tem algumas questões aqui para tratar. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ainda que o homem moderno tente influenciar Deus ou até mesmo busque novas revelações, tudo isso será vazio. É como correr atrás do vento, como Salomão fala. O melhor a ser feito é buscar, aceitar e buscar a vontade de Deus e nos colocarmos debaixo da vontade de Deus. É melhor você, por exemplo, a gente está falando aqui para arminianos e calvinistas, é bem melhor você simplesmente ler a palavra sem ter uma concepção de arminianismo e calvinismo e deixar com que o texto fale para você, do que você tentar, com a sua visão arminiana ou calvinista, tentar influenciar o resultado do texto. Se você fizer isso, você vai ver muito mais opções dentro do texto. E a gente acaba tentando impor a nossa vontade. Não só no texto, né? O próprio Deus, né? O ser humano parece que busca as suas vontades. E esse texto aqui trata só de Jesus, né? Se a gente pode observar Jesus no Antigo Testamento, certamente devemos crer que a Bíblia Sagrada, em suas melhores traduções, é a palavra de Deus, preservada e revelada por Ele através de pessoas escolhidas e capacitadas por Ele. Eu acho muito interessante que Deus faz todas as coisas do jeito que Ele quer. E se hoje nós temos uma Bíblia, se você hoje tem acesso à palavra de Deus, não foi à toa e também não foi por descobrimento do homem, né? Deus usou esses meios para que você tivesse acesso à palavra de Deus. E a gente não pode negar que ela tem sido assim fonte de muita sabedoria. Não dá para negar que isso aqui é a palavra de Deus. Só quem não lê nega, né? Então a gente pode crer com toda certeza que antigamente Deus falou mesmo com os profetas, mas hoje ele fala através da Bíblia Sagrada. Nós vimos algo inédito para muitos crentes aqui nesse vídeo. É uma sessão que inicia falando apenas de Jesus, com poucas afirmativas para o crente. Porém, essa deveria ser a essência de todo culto. O homem para Deus e não do homem em busca das bênçãos de Deus. Algumas igrejas podem estar adorando a criatura ao invés do Criador. É preciso que a gente volte o mais rápido possível para o nosso primeiro amor, uma adoração voltada a Jesus, a Deus, e não uma busca incessante das nossas bênçãos, tá? É o famoso, já titularam agora como, tá na moda, né? O pastor coach, né? A mensagem coach, ela busca a satisfação do homem, mas a mensagem bíblica adora a Deus, e ponto final. E é só assim que ela deveria ser, mas muitas pessoas, por exemplo, vão achar estranho que o nosso primeiro vídeo teve poucas conclusões aplicativas, né? Porque nós estamos falando de Jesus. Mas é claro que isso traz muitas coisas para a gente. Por exemplo, a partir de agora você vai ler a palavra com outros olhos. Você vai procurar Jesus na Bíblia. E isso vai também te trazer sabedoria. Você vai começar a compreender o Espírito Santo que vai fazer isso com você, né? E isso também acaba trazendo coisas boas para a gente, né? Claro que não é a motivação, é a consequência, né? A gente acaba sendo abençoado pela palavra de Deus mesmo. Eu quero trazer aqui perguntas para você meditar e se você quiser responder aqui embaixo, responda. Se não quiser, pelo menos medite nelas. Eu vou ler o texto de novo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Como eu tenho recebido a vontade de Deus? Eu procuro aceitar ou eu tento influenciar a sua decisão? Como você tem recebido a vontade de Deus? Se foi o que Ele quis fazer, você para um pouco para pensar se aquilo foi o que Deus quis ou você já tenta mudar? Eu costumo fazer da seguinte forma: eu espero algum tempo para saber se porque às vezes realmente pode ser uma falha nossa ou a gente acabou acertando, mas a gente sabe que todas as bênçãos vêm de Deus, mas às vezes Deus faz de forma tão nítida que se você aguardar um pouco, você vê mais ainda. E aí você vai aceitar a vontade de Deus e fazer com que ela te movimente. É diferente, né? Se Deus hoje fala através da sua palavra,
tenho prestado mais atenção ao que ele ensina ou eu ainda dependo de outras revelações? Veja bem que muitas pessoas nem leem a Bíblia, porque vão para a igreja sabendo que o profeta de Deus vai falar, né? E às vezes esse profeta, quando vai falar, também não lê a Bíblia. É um movimento estranho. Eu não entendo como o cristianismo brasileiro se mantém dessa forma. Isso não é cristianismo. Isso é qualquer outra coisa, menos cristianismo. Pode usar a Bíblia, ou pode usar o nome de Deus, está usando em vão. Isso não é cristianismo. Se a pessoa começa a profetizar sem ler a palavra de Deus, ela não está fazendo pelo Espírito. E aí a gente tem a Bíblia aqui, ó, o texto está aqui o tempo todo aqui em cima te mostrando que isso é verdade. Eu tenho vivido a minha vida considerando que Jesus em breve voltará, ou esse pensamento não tem feito mais parte do meu dia a dia? Veja bem que como as pessoas estão pregando muito o estilo coach, ou seja, como conseguir, como ser abençoado, como abençoar, como ter poder, a mensagem do Evangelho acaba ficando para trás. Você lembra qual é a mensagem do Evangelho? O reino está próximo, arrependa-se. Essa é a mensagem do Evangelho. Jesus vai voltar muito em breve, muito em breve. E quanto mais as coisas acontecem, mais perto fica o dia do Senhor. Você pode dizer, Adevém, mas você não sabe o dia nem a hora. Mas eu consigo reconhecer os sinais. Os sinais que Ele deixou para que eu e você soubesse que, na verdade, Ele está muito bem mais perto do que a maioria fala. Então a gente precisa parar de correr atrás da nossa vontade e começar a correr atrás da vontade de Deus. Começar a procurar a vontade de Deus, fazer parte da vontade de Deus e, o melhor, sentir o prazer que a gente sente quando a gente está debaixo da vontade de Deus. Responde essas perguntas aí, se você vê isso também acontecendo. Peça sabedoria a Deus para que as suas respostas representem cada vez mais as suas também atitudes, né? As minhas também, que eu também estou me fazendo essas perguntas. Atitudes, né? As minhas também, que eu também estou me fazendo essas perguntas. Fique na paz e até.